Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação, diretamente da minha casa em Reformas aqui em Brasília. Tá uma bagunça aqui, mas isso não vai me impedir de trazer um vídeo legal para vocês aqui, tá? E pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco polêmico aqui no canal, né? Eu sei que vai ter bastante comentário aí tentando, enfim, com uma opinião contrária e alguns com uma opinião favorável, eu sei que vai ter isso, mas é um vídeo falando sobre por que você deveria estar olhando muito mais, investindo mais em ações brasileiras no momento do que em ações americanas, tá? Eu sei que tudo em volta te diz o contrário e tem motivos para isso, tá? Mas nesse vídeo eu vou explicar por que você deveria estar olhando mais para ações brasileiras, tá bom? E na verdade, isso é um caso específico, né? Tem casos específicos em que você vai ter que olhar para ações americanas. Agora eu vou explicar a diferença desses dois casos. Então, você vai ver esse vídeo e você vai saber se o seu caso, você deveria estar olhando para ações brasileiras ou se no seu caso você deveria estar olhando para ações americanas, tá bom? É diferente porque investimento não é uma fórmula pronta, né? Montar uma carteira de investimentos depende muito do seu caso específico, da sua realidade específica, beleza? Então, o vídeo de hoje eu vou trazer alguns gráficos aqui, alguns insights, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com mais informação do que você entrou e um pouquinho mais informado, talvez, né? Talvez isso ajude aí a você tomar alguma decisão na sua vida. Pense, estude e tome suas próprias decisões, tá bom? Antes da gente ir para a minha tela aqui, entrar nesse assunto do vídeo que está muito interessante hoje, eu queria dar 2 avisos para vocês aqui, ok? Então, se você não quiser ouvir os avisos, eu sei que tem muita gente ansiosa assistindo, né? Tem a barra de navegação aqui embaixo com os capítulos desse vídeo, você pode pular os avisos e ir direto para o assunto do vídeo. Mas eu realmente recomendo que você fique aqui e escute os avisos, porque tem coisas interessantes para você, tá bom? Então, o primeiro aviso é: muita gente tem me perguntado sobre Black Friday, né? Estamos em novembro e todo mundo quer saber da Black Friday, quer saber se vai ter promoção do Aprenda Operações Estruturadas, tá? Então, já que tem tanta gente falando assim, eu resolvi fazer sim algo para vocês do Aprenda Operações Estruturadas. Hoje, né, o Aprenda Operações Estruturadas custa R$ 997, ou se você dividir lá, parcelar, sai menos de R$ 100 por mês. É um no-brainer, né? É um curso extremamente barato, tem alunos aí extremamente satisfeitos. Eu recebo muitos e muitos depoimentos de alunos que recuperam esse dinheiro rapidamente. Às vezes no primeiro mês o cara já fez bem mais do que os 997 que ele pagou, né? E isso é um dos pilares aqui também. Os produtos que eu vendo, eu quero que você tire muito mais valor do que eu te cobrei por eles, né? Lógico, renda variável, né? É você que vai operar e não é uma garantia de que você vai ter lucros, mas eu recebo esse depoimento com muita frequência. Se você for conservador e aplicar direitinho, as chances disso acontecer são extremamente altas. Eu já vi acontecer centenas de vezes, tá? Bom, desde o final de setembro eu tenho avisado que o preço do curso Aprenda Operações Estruturadas vai subir, porque eu gravei novos módulos, novas aulas, atualizei algumas aulas, o curso está ficando melhor, tá? E eu resolvi subir o preço do curso, tá? E eu ia fazer isso agora, mas como está tendo Black Friday, eu vou fazer 2 coisas, tá? A primeira coisa, eu vou adiar a alta do preço do Aprenda Operações Estruturadas para dezembro e janeiro, tá? Então, em dezembro, esse curso vai custar R$ 1.297 e a partir de janeiro vai custar R$ 1.497, tá? Então, vai ter uma alta aí de 50% no valor do curso, com comparação a agora. Então, se você tem pensado em adquirir o Aprenda Operações Estruturadas, faça isso agora em novembro, é a sua chance de comprar ele bem barato, tá bom? Ele vai subir 50% no ano que vem, tá? A segunda coisa que eu vou fazer aqui nessa Black Friday é o seguinte: quem comprar a partir desse vídeo, né, agora em novembro, vai ter acesso a Aprenda Operações Estruturadas por tempo indeterminado, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não vou retirar o seu acesso ao Aprenda Operações Estruturadas por prazo, por tempo, tá? Então você vai poder acessar as aulas quando você quiser, eu não vou retirar o seu acesso, beleza? Então não tem mais prazo de 1 ano do curso, ele não vence, né? As aulas continuarão disponíveis para você indeterminadamente, aí, por tempo indeterminado, ok? Então, se você está pensando, eu não tenho tempo de fazer isso agora,
então vou deixar para comprar depois. Eu recomendo que você faça isso agora, antes do preço aumentar, e o seu acesso não vai expirar. Então, quando você tiver tempo, você vai lá e assiste as aulas. Combinado? Então, o link para adquirir o Aprenda Operações Estruturadas vai estar aqui na descrição. Em novembro vai estar por esse preço que eu falei, R$ 997, menos de R$100 por mês, se você parcelar. Em dezembro, 1.297, em janeiro, 1.497, tá? Então aproveita e compra agora. Segundo aviso que eu queria dar aqui para vocês é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma outra empresa, um escritório de consultoria de valores imobiliários, tá? O que a gente faz lá? Montamos carteiras especializadas para você, né? Carteiras globais, com diversificação no mundo inteiro, em ações de qualidade do mundo inteiro, renda fixa, todos os melhores instrumentos a gente consegue ter acesso lá. E a gente faz um planejamento financeiro junto contigo, né? Uma parte ali de gestão patrimonial, a gente tem parceiros para te recomendar caso você precise também de alguma assessoria em outra área, tipo jurídica ou contábil, tá? Então, a gente faz isso, a gente monta essa carteira que vai te aproximar dos objetivos que você tem, tá? Então a gente faz o planejamento com você e monta uma carteira que faça sentido no seu caso, que vai te levar aonde você quer chegar, tá bom? É um serviço muito personalizado, exclusivo, te monta essa carteira e acompanha ela com você ao longo do tempo, para você não precisar gastar tanto tempo assim, estudando investimento, vendo como é que funciona no mundo inteiro e diversificando a sua carteira. A gente faz isso junto com você ali a 4 mãos, então fica bem mais prático para você. Você pode relaxar que tem profissionais ali cuidando do seu dinheiro e você vai só acompanhando aquele progresso e medindo os resultados, tá bom? Nessa Black Friday a gente resolveu, eu conversei com meu sócio, né, que está lá em São Paulo também, e a gente resolveu fazer uma ação legal, tá? É o seguinte, se você tem uma carteira de R$500 mil ou mais, você manda uma mensagem nesse número que está aqui na descrição também, escrito ali, fale comigo, e tem um link, tá? Ele vai abrir o WhatsApp para você falar comigo. E você me fala, ó, tem uma carteira de mais de R$500 mil, eu queria a análise grátis de vocês, tá? E aí a gente vai fazer uma análise grátis da sua carteira, né? Você vai mandar os prints para nós e a gente vai ali ver o que tem na sua carteira, ver se ela está razoavelmente condizente, se está diversificada, se está uma boa carteira ali para o seu caso, e vamos conversar com você, tá bom? E aí você vai ter essa análise lá com você. Se você quiser depois contratar os nossos serviços, excelente. Se você não quiser, tá tudo bem também. É uma análise gratuita lá e você vai ter acesso a ela, independente de você contratar a gente ou não. É a nossa ação de Black Friday aqui para vocês conhecerem também lá o nosso serviço na consultoria de valores mobiliários. Esses eram os 2 avisos, foi um pouquinho mais longo hoje, mas vamos agora para o assunto do vídeo. Cheque os links na descrição para você ver tudo isso que eu falei. O curso, a consultoria, se tem uma carteira de mais de R$500 mil, peça a análise grátis lá que a gente vai falar com vocês, tá bom? Vamos aqui para o assunto do vídeo. Vitor, então quer dizer que eu deveria estar comprando ações brasileiras, né? Me explica essa história aí, Por que eu não deveria estar olhando para os Estados Unidos, deveria estar olhando para o Brasil, né? Pessoal, os mercados, eles são cíclicos e eles têm um comportamento que a gente chama de maníaco-depressivo, né? Então ele se excita, se anima com coisas e aí passa dos limites na animação, né, no valuation e tudo, e depois ele deprime, né, fica depressivo, pessimista demais com coisas também ao longo do tempo e acaba jogando os preços dessas coisas que ele está deprimido lá para baixo, tá? Na minha opinião, isso tem acontecido com Brasil e Estados Unidos, né? O mercado americano está numa fase em que está dando alguns sinais ali de topo, né? Alguns sinais de que esticou demais a corda e que talvez seja razoável ter alguma correção. E o mercado brasileiro, pelo contrário, né? Está num sinal um pouco mais depressivo, né? Já esteve mais, mas ainda está ali com um sentimento muito depressivo, com múltiplos muito amassados, né? Inclusive comparando com os nossos próprios múltiplos no passado, tá? Então a gente tem o dólar nas alturas, a gente tem o juro no Brasil subindo bastante, o cenário fiscal aqui muito ruim, né? Todo mundo projetando um futuro muito ruim para cá, e nos Estados Unidos o contrário, né? O juro lá caindo, os mercados em máxima histórica, com múltiplos super esticados, né? E o pessoal continua, né? Segue comprando as ações lá, tá? Então, de forma geral,
essa seria a lógica do que eu vou falar hoje, mas tem um outro ponto que é simplesmente um ponto mecânico, uma estratégia mecânica que a gente usa, que os grandes fundos do Brasil usam também para poder fazer suas alocações, tá? Que é uma alocação estrutural e o rebalanceamento. Tá? Eu já ensinei essas técnicas aqui nesse canal, vou deixar no izinho aqui em cima um vídeo falando sobre isso, sobre alocação estrutural e rebalanceamento. Tá? Então no vídeo de hoje, primeiro eu vou mostrar alguns sinais aqui sobre a Bolsa Americana e por que ela parece estar um pouco esticada, mostrar um pouquinho também de Bolsa Brasileira, um múltiplo aqui que a gente costuma olhar para ter uma noção, né, se o preço está muito caro ou muito barato. E depois vou falar um pouquinho sobre essa história de alocação estrutural e rebalanceamento para você entender se no seu caso você deveria olhar ações brasileiras ou americanas, tá bom? Bom, vamos começar então com essa imagem aqui que eu vou botar na tela agora, que é um gráfico do Yield Curve Inversion. O que isso quer dizer? É a inversão da curva de juros. Isso é um sinal muito utilizado para prever crises financeiras, digamos assim, né? Então, se você ver essa imagem aí, eu tirei lá do Instagram do Tavi Costa, né? É um gestor de fundo que eu gosto de acompanhar bastante. Ele é brasileiro, mas trabalha lá nos Estados Unidos, né? E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, tem a inversão de curva de juros dos 30 anos com os 3 meses, né? Desse yield de curva de juros, tá? E toda vez que ela passa para baixo dessa linha de zero aí e volta para cima, a gente acaba tendo uma crise financeira, tá? Então ele vai mostrando historicamente aqui nesse gráfico várias crises financeiras que aconteceram depois de uma inversão de curva de juros, né? Então teve lá a crise dos anos 80, né? Depois a gente teve ali no início dos anos 90. Na virada do milênio a gente teve ali a bolha do .com, né? Depois, em 2008, a gente teve a crise financeira global, que começou lá com os imóveis americanos, né? Essa outra faixinha vermelha. A gente teve ali, em 2020, o Covid, né? A curva mal passou ali para baixo, né? E agora a gente teve uma grande inversão de curva, que é essa parte final do gráfico aqui na direita, né? Uma grande inversão da curva e ela está voltando para cima. Então, isso seria ali um preditivo, né? De que a gente provavelmente tem uma crise financeira à frente, tá? Lógico, nenhum sinal é perfeito, tudo bem? Mas esse é um dos sinais que tem funcionado em várias crises que passaram atrás e que pode ser que continue funcionando, tá? Eu vou botar esse outro gráfico também do Tavi Costa, né? Sobre o ciclo de CAPEX, né? O CAPEX é o investimento ali em capital, tá? Então, é o quanto as empresas estão investindo em capital, né? Comprando máquinas, comprando ativos para poder crescer sua produção. Tá? E isso é cíclico também. Então, se você olhar, aqui ó, nos anos 2000, teve a Telecom Bubble, que ele chama, né? Que é o Dot-com Bubble também, né? A crise do .com, que foi aquele primeiro frenesi de empresas de tecnologia. Olha como o CAPEX estava alto e aí, de repente, caiu bastante. Né? Numa crise, depois, ninguém investe mais em capital físico ali, né, em capital para poder aumentar suas fábricas no momento de crise. Então o CAPEX diminui bastante, tá? Aí a gente teve um fundo lá em 2003, 2004, depois em 2008, 2009, a Housing Bubble, que foi a Great Financial Crisis ali, né, dos anos 2008 e 2009, que teve começou no mercado americano ali, imobiliário, né? Então estourou aquilo, teve a grande crise lá, depois voltamos para o CAPEX mais baixo, tá? Enfim, e ele vai mostrando aqui vários pontos em que a gente teve um alto investimento em CAPEX, né? E esse CAPEX fez topo, digamos assim. E nesse gráfico aqui na parte da direita, ele está botando aqui o AI Frenzy, né? Que seria ali a mania da inteligência artificial, né? A gente está tendo muitas empresas investindo muito CAPEX, né? Investindo muito dinheiro em capital para poder viabilizar os seus projetos de AI, tá? E com esse gráfico aqui que ele colocou, estaria batendo ali nessa resistência, digamos assim, desse ciclo, né? Então, é um indicador interessante, né? O CAPEX subiu bastante ultimamente por causa das empresas de inteligência artificial, tá? E, finalmente, né, um terceiro gráfico também do Tavi Costa aqui que eu trouxe, né? É esse gráfico aqui do caixa da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, tá? Então, você vai olhando lá a quantidade de dinheiro que tem em caixa, e se você olhar em 2024,
eles estão com um recorde de caixa no valor de 277 bilhões de dólares, tá? Isso porque eles venderam uma boa parte das ações de Apple que eles tinham em carteira e esse dinheiro está todo em caixa ali. E eles perguntam aqui, né? Será que o Buffett sabe alguma coisa que nós não sabemos? Por que ele tem aumentado o caixa tão consistentemente assim, né? Se você for ver, o momento em que ele fez compras aqui ultimamente foi depois do Covid aqui, né? Esse caixa vai subindo ao longo do tempo, né? E depois de 2020 aqui tem uma queda no caixa que ele usou para comprar novas ações. E depois já começou de novo a vender e acumular caixa, tá? Então, o que o Warren Buffett está sabendo que nós não estamos sabendo, né? Por que ele está vendendo ações e deixando o dinheiro em caixa? Eu não vou entrar muito profundamente nesses gráficos aqui, queria apenas mostrar para vocês alguns sinais, digamos assim, de que a gente pode estar vivendo um cenário de topo lá nos Estados Unidos, né? Isso não é garantia de nada, tá? Pode continuar subindo por muito tempo ainda, mas são sinais interessantes de observar. Alguns indicadores preditivos, digamos assim, que a gente consegue observar e que apontam na direção de que a gente deveria ter um pouco de cuidado com as alocações americanas, tá? Bom, agora vamos olhar um gráfico, vamos aqui para a minha tela, olhar um gráfico muito interessante do Oceans 14, que é o preço sobre lucro histórico do Ibovespa, tá? Aqui não é exatamente o Ibovespa, eles têm um método um pouco diferente de calcular, né, por causa dos pesos das ações e tudo mais, mas é como se fosse o PL, né, o preço sobre lucro da Bolsa Brasileira. Quando esse indicador está alto, significa que a Bolsa está cara, né, que você está pagando mais por cada unidade de lucro das empresas, ok? Quando esse indicador está baixo, quer dizer que a Bolsa está barata, tá? Você está pagando menos dinheiro para cada unidade de lucro da empresa. Lógico, não é um indicador perfeito também, tá? Ele olha histórico, ele não olha para frente, né? Até existe esse indicador para frente, mas esse aqui é um indicador histórico, tá? Então a gente está olhando o lucro dos últimos meses, né? E comparando com o preço da ação hoje, ok? Então se você olhar, lá em 2019, né, quando a Bolsa Brasileira estava voando, olha só, esse indicador estava lá em cima, né? Estava em quase 25 vezes ali o preço sobre lucro, né? Em momentos de depressão, por exemplo, aqui em 2008, 2009, quando teve a crise financeira, esse indicador estava bem baixo ali, né? Por volta ali de 7, 8, né? Coisas assim, tá bom? De novo, a gente teve ali em 2016, né? Uma crise grande aqui no Brasil, esse indicador depois voltou aqui para um fundo, tá? Aqui a gente teve 2019, depois teve o Covid, e aí o indicador também foi lá para o fundo. Esse fundo aqui foi em 2022, tá? Ali no meio de 2022 ele estava no fundo mesmo ali, né? Chegando a 4 vezes lucro, tá? Ou seja, a Bolsa Brasileira estava extremamente barata, tá? E hoje em dia está aqui em 8,85. Não é o mais barato que já esteve, mas ainda está abaixo ali da média, né? A gente já viu indicadores de preço-lucro da Bolsa Brasileira muito mais altos do que 8,85. Então 8,85 é um indicador ali abaixo da média, o que quer dizer que a Bolsa Brasileira não está muito cara, né? Pelo contrário, está barata. E se você olhar nome a nome, você vai ver que tem diversas empresas brasileiras de muita qualidade que têm indicadores baixos de preço sobre lucro, tá? Ou seja, é um momento que no Brasil a gente consegue dizer que tem boas oportunidades, tá? Então, olhando esses indicadores de preço, né, a gente consegue dizer que tem coisas baratas a serem compradas no Brasil se você procurar bem, tá bom? Então essa é a ideia. Aqui, em junho de 2022, olha como estava barato, né? A gente tinha um preço sobre lucro de 4 vezes, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas imagens agora de os temas dos vídeos do meu canal em junho de 2022 e julho de 2022, para você ver do que eu falava nessa época, tá? Então, essa é a primeira imagem que vocês estão vendo aí. São os temas dos vídeos do meu canal em junho de 2022, tá? Então, a gente começa aqui, ó. 19 de junho, teve grande oportunidade, ações baratas, né? E ali na thumbnail, momento único, né? E um gráfico ali que eu mostrava isso, né? Que as ações estavam muito baratas, tá? Depois teve um quanto investir para ter 10 mil de renda passiva, é um vídeo meio atemporal, mas aí depois, dia 29 de junho, eu já estava ali, ó, ações baratas para montar uma carteira à prova de crises, ou seja, as ações estavam muito baratas, eu estava falando muito disso.
O vídeo seguinte, dia 7 de julho, foi "É hora de vender put, por que você deveria investir agora?", né? Ou seja, mais um vídeo falando sobre isso. Depois tem essa live aqui, que está até unlisted, né? Você não consegue ver. Se eu não me engano, foi uma live que eu fiz para alguns alunos, né? E aí estava lá, ó, "É hora de investir", tá vendo? Então, eu falava mais uma vez dessa configuração de ações baratas, tá? Depois tem essa outra imagem aqui, né? Que eu mostro lá mais um vídeo no dia 21 de julho ali, ó, ações baratas e de boas empresas, tá? E na thumbnail lá, ó, lucro subindo, preços caindo, né? Ações baratas. Então aqui eu estava falando desse cenário, que tem tudo a ver com esse gráfico que eu mostrei para vocês do Oceans 14, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui também o que aconteceu com o Ibovespa, né? Então vou botar para vocês o gráfico aqui na tela, tá? Junho de 2022 é esse candle vermelhão aqui, tá vendo? Então esse candle aqui é exatamente aquele momento, né? Esses dois candles aqui, ó, junho e julho, são os 2 meses em que eu estava fazendo aqueles vídeos de ações baratas, né? E de fato, né? Eu não saberia prever que isso aqui é um fundo, tá? Acabei dando sorte disso aqui ser um fundo. Mas olha só que interessante, né? A gente pegaria a bolsa ali a 94, 95 mil pontos, mais ou menos, né? Na verdade, aqui é o BOVA 11, tá? Então a bolsa devia estar um pouquinho mais, ali perto dos 100 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, tá? E agora está 125, né? Mas chegou a bater ali 133 o BOVA 11, então teria dado ali 41% de valorização, mais ou menos, desse período até a máxima da bolsa, que foi uns 3 meses atrás, tá? Ou seja, pessoal, era um momento em que a bolsa realmente estava muito barata, estava com bastante oportunidade, tá? E era um momento interessante para alocar em bolsa brasileira aqui, beleza? Eu não saberia dizer, ela poderia continuar caindo aqui, tá? Não tem como prever exatamente isso, mas os indicadores estavam mostrando isso, né? Que a gente tinha um momento mais propício para entrar em bolsas brasileiras, tá? E hoje, em comparação com a bolsa americana, eu continuo achando isso, né? A gente está proporcionalmente melhor, digamos assim. A gente está mais barato do que a bolsa americana, porque a gente tem uma previsão de futuro que desagrada mais aos investidores. Mas você não deve pegar o seu dinheiro e colocar todo em bolsa brasileira. Não é assim que funciona. Vocês já sabem disso nesse ponto. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer uma alocação estrutural. O que é isso? É você olhar para a sua vida, fazer um planejamento e falar, eu tenho que ter X% ali em renda fixa brasileira, X% em ações brasileiras, X% em ações americanas, ações offshore, na verdade, né? Não só americanas. Eu tenho que ter X% em imóveis, X% em tais ativos, enfim, você fazer essa distribuição, essa pizza da sua carteira com o quanto por cento você quer ter em cada classe de ativo, tá? E isso é meio fixo, isso vai mudar pouco ao longo da sua vida, né? Só vai mudar quando você tiver uma mudança de planejamento financeiro, mas idealmente essa pizza é meio fixa ali. E o que vai acontecendo, né? À medida que o tempo vai passando, os investimentos vão se mexendo para cima e para baixo, né? E, eventualmente, num mês, um vai valorizar mais do que o outro. Quando esse se valorizar muito, ele vai estar numa fatia maior do que ele deveria estar naquela pizza. E vai ter uma outra parte da pizza que vai estar menor do que deveria estar. Então você vai aportar sempre no que está abaixo do percentual ideal. Isso é o rebalanceamento, tá? Então a gente faz isso exatamente para comprar as coisas que estão relativamente mais baratas. Porque se algo de qualidade que você tinha na carteira caiu de preço, o percentual dele na sua carteira vai diminuir. Então você tem que comprar ele para reconstituir aquele percentual. Mas fazendo isso, simplesmente pela mecânica disso, você vai acabar comprando o que caiu e não comprando o que subiu. Isso vai evitar que você compre topos, né? Com que você compre o que está caro demais e vai fazer com que você compre o que está mais barato relativamente. Se você fez um bom dever de casa e escolheu bons ativos em todas essas classes de ativos dessa pizza que você escolheu, você vai acabar comprando boas empresas nos melhores momentos, né? A preços muito baratos, tá? Essa lógica simples da alocação estrutural e rebalanceamento ajuda muito a diminuir volatilidade de carteira e ter bons retornos, melhorar o retorno relativo da sua carteira. E se você já faz isso e você já está com a sua carteira alocada numa alocação estrutural, o que acontece? A Bolsa Brasileira caiu muito nos últimos 3 meses, vocês estão vendo aí na tela. Os últimos 3 meses foi queda seguido, tá? Então,
você deveria estar alocando em bolsa brasileira. Já a bolsa americana estourou, subiu demais. Então, seu percentual de bolsa americana deve estar muito alto do que deveria, né? Mais alto do que deveria, e o percentual de bolsa brasileira deve estar mais baixo do que deveria. Então, você deveria estar alocando em bolsa brasileira, tá bom? Se você não tem essa alocação estrutural ainda, e principalmente se você não tem alocação no exterior ainda, essa lógica não se aplica para você. Você precisa primeiro montar a sua alocação no exterior. Pode não ser o melhor momento para fazer isso, mas é melhor fazer o quanto antes, porque quanto antes você fizer isso, mais cedo você vai ter sua alocação estrutural e vai poder fazer esse rebalanceamento e tirar proveito dessa técnica. Então, se você já tem alocação estrutural, você deve estar rebalanceando, comprando ativos brasileiros, comprando ações brasileiras. Se você ainda não tem, e principalmente se você ainda não tem alocação no exterior, você deveria estar comprando bolsa americana, tá? Mesmo ela estando cara, porque você precisa constituir essa fatia de alocação no exterior e diversificar esse risco Brasil, beleza? Então essa é a lógica aqui do que a gente está falando, tá? Eu vou mostrar para vocês um gráfico para ilustrar esse exemplo do que eu estou dizendo, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aí um gráfico do EWZ, que é uma proxy ali da Bolsa Brasileira, dolarizada, e o IVV, que é um ETF que segue a Bolsa Americana, tá bom? Esse aqui é um gráfico do TradingView, beleza? Se você olhar, a linha verde é o IVV, a linha azul é o EWZ, tá? E aqui a gente está em junho de 2022, que é aquele período que eu mostrei para vocês, que era para comprar bolsa brasileira, né? Que eu estava falando muito sobre ações baratas. Olha só que interessante, você estaria comprando bolsa brasileira aqui nesse início, tá? A bolsa brasileira subiu muito no mês seguinte e a bolsa americana caiu, tá? Então nesse mês seguinte, provavelmente você estaria comprando o quê? Bolsa americana, tá? Então você estaria comprando bolsa americana aqui. No mês seguinte, a bolsa brasileira lá em cima, bolsa americana lá embaixo. O que você estaria comprando? Bolsa americana. Tá? Depois a bolsa brasileira começou a cair aqui, ó, e a bolsa americana começou a subir. O que você estaria comprando aqui? Bolsa brasileira, tá? Depois a bolsa brasileira subiu mais do que a americana de novo. O que você estaria comprando aqui? Bolsa americana, tá? E assim sucessivamente. E de 2024 para frente aqui, ó, a bolsa brasileira estava ganhando até fevereiro de 2024, ok? Então, até esse ponto aqui, ó, a alocação de bolsa brasileira feita lá naquele momento de 2022 estava ganhando de bolsa americana em dólares, tá bom? Então, foi uma janela bem grande que ganhou. Mas mesmo nessa janela, você teria comprado bolsa americana várias vezes e em excelentes momentos, ó, teria comprado nesse fundo, tá? Teria comprado aqui, que estava mais barato, ok? Teria comprado por aqui nessa região aqui, tá bom? E de 2024 para cá, a bolsa americana, ó, que você acumulou durante esse tempo aqui, estaria estourando em dólares. E a bolsa brasileira em 2024 tá caindo muito em dólares. Então, em 2024, você estaria comprando bolsa brasileira quase todos os meses, tá? Comprando aqui e acumulando bolsa brasileira durante esse período, tá? E as suas alocações em dólar estariam lá rendendo bastante, que você acumulou aqui atrás e elas estariam rendendo bastante ao longo desse tempo aqui, tá? Então, você comprou bolsa brasileira nesse fundo, né? Comprou bolsa brasileira nesse fundo, beleza? E comprou bolsa americana nesses intervalos aqui em que ela estava mais barata. Ou seja, você fez compras inteligentes, comprou as coisas quando elas estavam em bons momentos relativos para serem compradas, tá bom? Simplesmente utilizando a técnica de rebalanceamento de carteira, tá? Então é uma técnica muito interessante que você pode usar na sua carteira. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre essa técnica de rebalanceamento. Eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral, caso você queira assistir posteriormente. E eu vou te convidar novamente a clicar nos links da descrição, tá? O Aprenda Operações Estruturadas está no preço antigo, vai subir e você vai ter acesso agora indefinido, né? O curso não expira mais, tá? Então é a promoção de Black Friday. Aproveite porque é só em novembro, tá? E se você tem uma carteira de mais de 500 mil, clica aqui, fala comigo no WhatsApp. Eu e meu sócio vamos olhar e fazer uma análise gratuita da sua carteira para ver se ela está boa, se ela está condizente, se ela tem bons ativos e se ela está emparelhada com seus objetivos. Então clica aqui que a gente vai fazer essa análise grátis ali da sua carteira e clica nesse quadradinho aqui para você ir para esse próximo vídeo em que eu falo novamente ali sobre rebalanceamento, alocação estrutural, tá? Nesse vídeo aqui você vai lá e foi um prazer estar aqui e gravar esse vídeo para vocês. Vejo você em uma das minhas turmas ou no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço.